Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O cheiro é a primeira coisa que te pega. Já faz quase 10 anos que eu trabalho de faxineira no Instituto Médico Legal, mas tem noite que aquele odor adocicado e químico ainda me revira o estômago. Gruda na roupa, no cabelo, na alma. Eu já me acostumei com quase tudo aqui, o zumbido constante das geladeiras, o frio que parece sair das paredes e a solidão do turno da madrugada. Mas naquela terça-feira, o silêncio estava diferente. Estava pesado. A luz do corredor principal não parava de piscar. Sabe quando uma lâmpada está para queimar? Era um pisca-pisca doentio que fazia as sombras dançarem e os equipamentos de aço parecerem bichos agachados no escuro. Fiação velha. Resmunguei para mim mesma, tentando não dar bola. Comecei minha rotina de sempre pela sala de necropsia. A mesa de metal, que eu mesma tinha deixado brilhando horas antes, estava vazia. O cheiro forte de desinfetante era quase um alívio. Foi quando eu estava trocando o saco de lixo que ouvi. Um barulho baixo, um arrastar suave vindo do corredor das câmaras frias. Meu coração deu um pulo. Naquele horário, impossível. Eu estava sozinha no setor. O doutor e o auxiliar só chegavam com o sol. Agarrei o cabo do meu rodo com força. Não que adiantasse muito, mas me deu uma sensação de segurança. Fui andando devagarzinho na direção do som. O corredor era um breu, só com aquela luzinha verde de emergência que deixa tudo com cara de filme de terror. O barulho parou. De repente, um silêncio tão fundo que eu podia ouvir meu próprio sangue correndo nas veias. A única coisa que quebrava o silêncio era uma torneira pingando longe. Pingo, pingo. Foi aí que eu ouvi de novo. Mas não era mais um arrastar, era um sussurro. Tão baixo que eu achei que era coisa da minha cabeça. Vinha de dentro de uma das câmaras. Um gelo subiu pela minha espinha. Aquelas portas são pesadas para burro, não tem como abrir por dentro. Mesmo morrendo de medo, alguma coisa me fez andar até a câmara 3. A janelinha de vidro estava toda embaçada. Com a mão tremendo, limpei o vidro usando a manga do uniforme. No primeiro segundo, só vi a escuridão lá dentro. Mas aí, uma mancha pálida se mexeu. Eu dei um passo para trás com o coração na boca. É só o reflexo da luz, tentei me convencer. Tomei coragem e olhei de novo. Dessa vez eu vi. Não era reflexo. Um dos corpos, coberto com um lençol branco, estava sentado. O lençol foi escorregando devagar e revelou o rosto de uma senhora. Os olhos dela estavam abertos, cravados em mim. Eu quis gritar, mas o grito não saiu. A boca dela se mexeu e aquele mesmo sussurro veio de lá de dentro. Um som que não tinha como atravessar o metal, mas que eu ouvi como se estivesse do meu lado. Saí correndo de volta para a sala de necropsia e me tranquei lá dentro. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal consegui pegar o celular no bolso. Precisava ligar para alguém, para o segurança, para qualquer um. Quando a tela acendeu, meu mundo acabou. A foto na tela de bloqueio não era a dos meus filhos, era o rosto daquela senhora da câmara fria, me encarando com aqueles olhos mortos através do vidro do meu próprio celular. Na mesma hora, as luzes da sala se apagaram. Um breu total. O zumbido das geladeiras parou. Tudo ficou mudo. Só se ouvia a minha respiração e o pingo daquela maldita torneira. Então, o som do arrastar voltou. Mas agora era do lado de fora da minha porta. Lento, pesado, cada vez mais perto. Eu me encolhi num canto. Abracei meus joelhos e comecei a rezar. Rezei para que o dia amanhecesse logo. Mas naquela escuridão gelada do IML, eu tive a certeza de que a minha noite não teria mais fim. Meu nome é Lúcia. Há 12 anos, meu ganha-pão vem do cheiro de formol e desinfetante. Sou faxineira do IML da cidade. A gente se acostuma com muita coisa, sabe?
com o silêncio pesado, com o frio que parece vir dos ossos e não do ar-condicionado, e até com a ideia de passar as madrugadas inteiras cercada por quem já se foi. O que a gente nunca se acostuma é quando eles não ficam quietos. Aquele plantão de quinta-feira começou como qualquer outro. O movimento tinha sido grande durante o dia, um acidente feio na rodovia. A minha tarefa era deixar tudo em ordem, principalmente a sala de autópsia, antes que o sol nascesse. Eu estava sozinha, como sempre. Só eu, meu carrinho de limpeza e o eco dos meus passos no corredor comprido. Por volta das 3 da manhã, eu estava terminando de esfregar o chão da sala principal. A paz era quase absoluta, quebrada apenas pelo zumbido constante das câmaras frias na parede ao fundo. Foi quando eu ouvi. Um clique. Parei no mesmo instante, o cabo do rodo na mão. O som veio da mesa de autópsia, a grande mesa de metal no centro da sala. Ela estava vazia e limpa, eu mesma tinha acabado de esterilizá-la. Fiquei parada, segurando a respiração, tentando ouvir de novo. Nada. Coisa da minha cabeça, pensei. O cansaço prega peças. Voltei ao trabalho, mas meus ouvidos estavam mais atentos. E então, ouvi de novo. Um som metálico, um arranhão leve, como se uma unha estivesse passando de leve sobre o aço. O som vinha de debaixo da mesa. Meu coração começou a bater mais forte. Larguei o rodo e, devagar, me aproximei. Eu me abaixei, esperando ver um rato ou algum bicho que tivesse entrado. Não havia nada. Apenas a base da mesa e o chão limpo e molhado. Levantei, sentindo um arrepio na nuca. Tentei me convencer de que era o prédio estalando, o metal se contraindo com o frio. Foi quando eu vi a bandeja de instrumentos, a que fica ao lado da mesa. Um bisturi, que eu tinha certeza de ter guardado, estava agora bem na beirada da bandeja, como se alguém o tivesse empurrado. Aquilo me gelou por dentro. Comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos da mesa. Meu plano era pegar minhas coisas e esperar o dia amanhecer na salinha da recepção. Eu não ia ficar ali. Mas quando passei ao lado de uma das macas, coberta com um lençol branco, algo agarrou meu tornozelo. O toque era gelado, frio como um mármore, mas a pegada era firme, inegável. Eu gritei, um grito agudo, que ecoou pela sala vazia e morreu sem resposta. Olhei para baixo, em pânico. Uma mão pálida e com os dedos longos saía por debaixo do lençol, apertando minha perna com uma força que não deveria existir. No desespero, eu chutei com a outra perna me debatendo. A mão não soltou. Era como se estivesse presa por um alicate de aço. Eu caí no chão, tentando me arrastar para longe, mas o aperto era implacável. O lençol começou a escorregar lentamente da maca, e eu entrei em pânico total. Eu não queria ver o que estava por baixo. Não queria encarar o rosto da coisa que me segurava. Fechei os olhos com força e puxei meu corpo com toda a energia que me restava. Ouvi um som de rasgo, o tecido do meu uniforme se partindo, e de repente eu estava livre. Não ousei olhar para trás. Levantei tropeçando e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, passando pelo corredor das luzes piscantes, derrubando baldes e produtos de limpeza pelo caminho. Eu só parei quando cheguei do lado de fora, no pátio frio da madrugada, com o som da minha própria respiração rasgando meus pulmões. Fiquei ali tremendo até o primeiro raio de sol aparecer no horizonte. Nunca contei isso ao meu chefe. Quem acreditaria? Diriam que eu estava cansada, que imaginei coisas, mas eu sei o que aconteceu. E o rasgo na barra da minha calça, com as marcas de 5 dedos fundas no tecido, não me deixa esquecer. Até hoje, quando entro naquela sala, eu não passo perto das macas, limpo ao redor delas, mantendo a maior distância possível. Porque eu sei que no silêncio do IML, nem todos estão realmente em paz. E alguns deles não gostam de ser incomodados. Meu nome é Eliana. O pessoal acha que o pior do meu trabalho é o cheiro ou ter que limpar o sangue. Não é. O pior é o som. Ou melhor, a falta dele.
É um silêncio que pesa, que tem corpo. Um silêncio que te engole na madrugada e te faz ouvir coisas. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma até aquela semana. Tudo começou numa noite de terça. Tinham trazido o corpo de uma moça encontrada no apartamento dela. Uma história triste, solidão, essas coisas. O corpo veio e foi para a gaveta 7, como qualquer outro. Comecei meu trabalho como sempre. O barulho do meu esfregão era o único som que cortava o silêncio do corredor das câmaras frias. Foi então que eu ouvi, baixinho, quase um sussurro no vento. Uma musiquinha, uma canção de ninar. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Parei na mesma hora. Meu coração disparou. Olhei em volta. O corredor estava vazio, as luzes frias e brancas iluminando o aço das portas. Não havia rádio, nem celular tocando. Era impossível. Balancei a cabeça, culpei o cansaço. O barulho do zumbido das geladeiras às vezes prega peças na gente. Voltei a limpar, tentando ignorar. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. No mesmo lugar, no mesmo horário. A mesma melodia fantasma, um pouco mais clara dessa vez. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Era a voz de uma mulher, suave e triste. O ar ficou gelado. Eu sentia como se alguém estivesse bem atrás de mim, cantando no meu ouvido. Larguei tudo e fui para a copa tomar um café com as mãos tremendo. Eu não era mulher de ter medo, não depois de tantos anos ali, mas aquilo era diferente. Não era um barulho do prédio, era pessoal. Na terceira noite, o medo já tinha virado um nó na minha garganta. Eu sabia que ia acontecer, e aconteceu. Assim que pisei no corredor, a canção começou, mas agora vinha de uma direção específica. Vinha da gaveta 7. Eu congelei. A voz estava nítida, como se uma caixinha de música estivesse ligada lá dentro. E junto com a música senti um cheiro doce e suave de talco de bebê. O cheiro invadiu tudo, se misturando com o odor químico do lugar. Era um cheiro que não pertencia àquele corredor da morte. Tomada por um impulso que não sei de onde veio, andei até a gaveta 7. A música ficou mais alta, a voz mais desesperada. Parei em frente à porta de metal. Minha mão, contra a minha vontade, se ergueu e tocou a maçaneta fria. No instante em que meus dedos encostaram no aço, a música parou. O silêncio que veio depois foi 1000 vezes pior. E então, um único e claro baque soou de dentro da gaveta. Toque! Eu dei um grito e caí para trás. Me arrastei pelo chão, de costas, sem conseguir desviar o olhar daquela porta. O silêncio voltou, mas agora eu sabia que não estava sozinha. Havia algo ali, preso, e estava tentando me dizer alguma coisa. No dia seguinte, pedi ao meu supervisor os jornais da semana. Eu precisava saber, e foi lá que eu li a matéria sobre a moça da gaveta 7. Ela tinha deixado um bilhete para o filho recém-nascido que tinha sido levado pelo pai semanas antes. No fim do bilhete, ela escreveu: "Eu vou te cantar para sempre a nossa canção, meu filho, até você dormir." Nunca mais ouvi a canção de ninar, mas o cheiro de talco, esse aparece de vez em quando, principalmente quando passo em frente à gaveta 7. Eu só abaixo a cabeça e aperto o passo. Aprendi da pior forma que neste lugar algumas histórias não acabam quando o coração para de bater. Elas ficam presas nas paredes, no silêncio, e às vezes elas cantam. Meu nome é Marta e já perdi a conta de quantas madrugadas passei na companhia do silêncio e do cheiro de desinfetante. Sou faxineira do IML há quase 15 anos. Já vi de tudo um pouco e aprendi a desligar. Para mim, o que está debaixo do lençol não é uma pessoa, é só trabalho. Uma mancha para limpar, uma sala para organizar. Mas teve uma noite num inverno chuvoso que me lembrou que o trabalho, às vezes, olha de volta. A noite estava particularmente quieta.
A chuva batia sem parar nas janelas altas do corredor, o que deixava o lugar ainda mais isolado do resto do mundo. Eu tinha acabado de passar o rodo com desinfetante no corredor principal, aquele comprido que liga a sala de recebimento às câmaras frias. O chão brilhava, úmido e limpo. Eu sempre gostei daquela visão, a ordem no meio do caos. Fui até a copa para deixar o balde e pegar um café. Não devo ter demorado nem 5 minutos. Quando voltei ao corredor, meu coração parou por um segundo. Ali, no meio do meu chão impecável, havia pegadas, pequenas, molhadas, inconfundivelmente de pés descalços de uma criança. Fiquei parada, olhando. A primeira coisa que pensei foi: impossível. As portas estavam trancadas, não tinha como ninguém entrar, muito menos uma criança. Olhei para o teto procurando por goteiras. Nada. O teto de concreto estava seco. As pegadas simplesmente estavam ali, como se alguém invisível tivesse caminhado sobre o meu piso recém-limpo. Com um suspiro de irritação, peguei o rodo e passei por cima, apagando o rastro. Cansaço, disse a mim mesma. Você está vendo coisas. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo lugar. Acabei de limpar, me virei por um instante e quando olhei de volta, lá estavam elas. Pequenas poças de água no formato de pés infantis, começando do nada no meio do corredor e seguindo em direção à ala antiga, uma parte do prédio que quase não usávamos mais. O medo começou a se instalar. Não era um medo agudo de gritar. Era um medo frio que se arrastava pela espinha. Naquela terceira noite, eu decidi que não ia limpar. Eu ia seguir. Com o coração martelando contra as costelas, comecei a caminhar, acompanhando o rastro molhado. As pegadas eram frescas, brilhando sob a luz fluorescente. Elas me levaram para além das salas de autópsia, até uma porta de metal pesado no fim do corredor. A placa dizia hidroterapia desativado. Era uma sala antiga de quando o prédio era um sanatório, décadas atrás. Ninguém entrava ali. A porta estava entreaberta. Um ar gelado e úmido escapava pela fresta. As pegadas continuavam para dentro da escuridão. Respirei fundo, empurrei a porta e entrei, usando a lanterna do meu celular. O lugar era cavernoso. Azulejos quebrados cobriam as paredes e no centro havia uma grande banheira de cerâmica manchada e vazia. O cheiro de mofo e água parada era sufocante. Apontei a lanterna para o chão. As pegadas molhadas levavam diretamente para a banheira e paravam na borda. Aproximei-me devagar, o feixe de luz tremendo na minha mão. Espiei por cima da borda, esperando não ver nada além do fundo sujo. Mas não estava vazia. No fundo da banheira, deitada de lado como se estivesse dormindo, havia a figura de uma criança. Não era um corpo, era água. A forma perfeita de uma criança pequena, feita inteiramente de água límpida, tremeluzindo suavemente na minha luz. Eu fiquei paralisada, incapaz de gritar. Enquanto eu olhava, a figura de água se virou lentamente na minha direção. 2 vácuos se formaram onde deveriam estar os olhos, e a boca se abriu num ó silencioso. A água começou a se agitar, e a forma começou a se levantar, escorrendo pelas laterais da banheira e vindo na minha direção. Eu não esperei para ver mais. Me virei e corri, o som de água chapinhando no chão logo atrás de mim. Corri pelo corredor, passando pelas minhas próprias marcas de limpeza, e não parei até trancar a porta da copa e me encolher no canto mais escuro. Passei o resto da noite ali, rezando para o amanhecer chegar. Quando o primeiro funcionário chegou, eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Nunca mais entrei naquela ala. Às vezes, quando o tempo está úmido, eu ainda vejo uma ou outra pegada molhada aparecendo onde não deveria. Eu não limpo mais. Apenas desvio o olhar. Aprendi que há manchas que nenhum desinfetante consegue apagar e que algumas almas não descansam.
apenas esperam, pacientemente, que alguém siga seu rastro. Meu nome é Solange. 20 anos no turno da madrugada do IML te ensinam a construir muros dentro da cabeça. Você aprende a ver um corpo como um quebra-cabeça quebrado, só uma casca. O cheiro de desinfetante vira seu perfume e o zumbido das geladeiras, sua canção de ninar. Se você deixar a imaginação correr, se pensar em quem eram aquelas pessoas, o silêncio te devora. Meu trabalho é com o depois, com a limpeza. Mas teve uma noite que o depois se recusou a chegar. Foi numa madrugada de sábado e o inferno tinha visitado a cidade. Um incêndio num prédio antigo, no centro. O necrotério parecia uma zona de guerra. As macas não cabiam nas câmaras e se enfileiravam pelo corredor principal. Um labirinto de lençóis brancos. O ar era pesado. Um caldo grosso de fumaça fria, desinfetante e aquela nota adocicada e metálica da morte em massa. No meio daquele caos de corpos carbonizados, um deles parecia intocado. Estava na maca do canto, um homem de meia idade. A ficha dizia inalação de fumaça. Ele não tinha uma única queimadura. Sua pele estava pálida, quase azulada, mas intacta. Ele poderia estar dormindo, se não fosse por uma coisa absolutamente grotesca. Ele sorria, e não era um espasmo muscular. Tinha uma intenção naquele sorriso. Era um esgar largo, repuxado, que esticava a pele do rosto e mostrava uma fileira de dentes amarelados. Era o sorriso de alguém que tinha acabado de ouvir a melhor piada do mundo. Uma piada que só ele entendia. Era uma alegria terrível e silenciosa. Rigor mortis, murmurei, mas a desculpa soou vazia na minha própria mente. O rigor da morte enrijece, não dá expressão. Mesmo assim, cobri seu rosto com o lençol e tentei focar no meu trabalho. Cerca de 1 hora depois, quando voltei para o corredor, senti um frio na espinha. O lençol que cobria o homem sorridente não estava mais sobre ele. Estava caído no chão ao lado da maca, como se tivesse sido deliberadamente puxado. Fiquei parada, olhando para o tecido branco amarfanhado no piso. Foi quando olhei para o rosto dele de novo. O sorriso estava inegavelmente mais largo. Eu não estava louca. A pele nos cantos dos lábios estava esticada a ponto de parecer translúcida sobre os músculos, como pergaminho velho. E havia um cheiro novo no ar, um cheiro que não pertencia àquele lugar de fogo e fumaça. Cheirava a sal, a maresia. Deve ser algum produto químico novo, tentei me convencer enquanto pegava o lençol do chão. Ele estava estranhamente frio e úmido ao meu toque. Joguei-o de volta sobre o corpo, cobrindo aquele rosto zombeteiro com mais força. Foi então que ouvi ploc, ploc, ploc. Um gotejar, lento, ritmado, irritante. Vinha da direção da maca dele. Olhei para o teto procurando infiltrações. Nada. Verifiquei os canos na parede. Secos. O som era preciso, metódico, e parecia vir de debaixo do lençol. Meu corpo todo se arrepiou. Que fluido poderia vazar de uma vítima de fumaça? O medo é uma coisa curiosa. Ele te manda correr, mas também te acorrenta no lugar. Eu não queria, mas eu precisava saber. Andei até a maca, o som do ploc ficando mais nítido a cada passo. Com a mão tremendo, segurei a ponta do lençol. Hesitei, então puxei de uma vez. O grito morreu na minha garganta. O sorriso era uma fenda grotesca de orelha a orelha. A pele nos cantos da boca tinha se partido e dessas fissuras escorria um fio lento de água negra e oleosa. A água pingava no chão, formando uma poça escura que cheirava a mar estagnado e algas podres. E os olhos, meu Deus, os olhos, antes fechados, agora estavam abertos, mas não havia globos oculares. As órbitas estavam cheias até a borda com aquela mesma água escura e parada, que refletia a luz fluorescente do teto como um poço de piche. Enquanto eu olhava, paralisada de horror, a cabeça dele se moveu. Um movimento minúsculo, quase imperceptível na minha direção.
O sorriso se alargou impossivelmente mais, e um som borbulhante subiu de sua garganta. Era o ronco molhado e cavernoso de pulmões cheios de água, o som de um afogado tentando, em vão, puxar o ar. Eu tropecei para trás, escorregando na poça que ele havia criado. O som do borbulho pareceu me seguir, enquanto eu corria desesperadamente pelo corredor, o cheiro de sal e podridão grudado nas minhas narinas. Me tranquei na copa e fiquei ali, encolhida, chorando em silêncio até os primeiros raios de sol mancharem o céu. Quando o médico legista chegou, eu não disse uma palavra. O que eu diria? Que um morto por fumaça estava se afogando na própria maca? Ele me internaria. Quando passou por mim, o médico comentou casualmente: engraçado, o corpo da maca 7 está completamente seco, mas o lençol e o chão ao redor estão encharcados. Deve ter uma goteira por aqui. Eu sei que não era uma goteira. Aquele homem não morreu no incêndio. Ele trouxe o oceano com ele, um oceano escuro e profundo, guardado dentro de si. E naquela noite, no silêncio do meu turno, ele me deu um vislumbre do abismo. Agora, toda vez que entro naquele corredor, eu não temo os mortos. Eu temo os segredos que eles se recusam a deixar para trás.